Boa noite a todos. Estamos dando início, agora às 19 horas, ao quarto webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, que organiza esses webinários semanalmente, sempre às quartas-feiras, de 19 às 20 horas. Esses webinários terminarão em final de agosto, porque no início de setembro, nas duas primeiras semanas de setembro, 3, 4 e 5, 10, 11 e 12 de setembro, teremos a 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria. Esse ano, em parceria com a Associação Latino-Americana de Prevenção do Suicídio, que coorganiza conosco o 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, junto com a Sociedade Marcê de Saúde Materna Perinatal, que organiza conosco o seu 3º simpósio da língua portuguesa, com colegas de Portugal, e Angola e outros países de língua portuguesa. Teremos o já tradicional simpósio da ABCER, de estimulação magnética, e o simpósio de interconsulta. Uma programação riquíssima, e eu recomendo a todos estarem conosco nos webinários, sempre às quartas-feiras, e no nosso congresso, que se iniciará dia 3 de setembro, 100% online. A psiquiatria mineira novamente na vanguarda. Eu não canso de repetir, o primeiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, ele antecedeu o primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria. A Associação Mineira de Psiquiatria foi criada em 1958 e ela é uma das construtoras da moderna psiquiatria mineira. Continuamos na vanguarda, formando psiquiatras da mais alta qualidade e uma psiquiatria na vanguarda da psiquiatria brasileira, como nós veremos hoje com os nossos colegas, Dr. Pedro Paulo Narciso Avelar, de Montes Claros, psiquiatra, também coordenador da residência de psiquiatria em Montes Claros, e nosso coordenador, nosso diretor regional para o norte de Minas, diretor regional da Associação Mineira de Psiquiatria. O Dr. Pedro Paulo vai falar sobre toque na pandemia. E o nosso colega Daniel, de Uberaba, fez sua formação em Ribeirão Preto, também nosso associado da Associação Brasileira de Psiquiatria, e nosso diretor lá para o Triângulo Mineiro, que vai falar conosco hoje sobre pânico na pandemia. 2 tópicos altamente relevantes. Nós, psiquiatras, sabemos como o nosso consultório encheu de pacientes com transtorno de ansiedade nesse momento. Né? Então, o tema geral de nosso webinar hoje é a ansiedade na pandemia. São os nossos patrocinadores, tanto dos webinários quanto do nosso congresso. Em particular, eu tenho que citar as clínicas Mangabeiras e Estímulos, os laboratórios Cristália, Daiichi Sankyo e Janssen Cilag, que estão nos apoiando nos webinários e também no nosso já tradicional Congresso Mineiro de Psiquiatria. Bom, como debatedor, nós teremos nosso colega Maurício Leão, aqui de Belo Horizonte, também associado da Associação Mineira e Brasileira de Psiquiatria, nosso ex-presidente e atual diretor tesoureiro da Associação Mineira de Psiquiatria. Eu passo a palavra, sem mais de Montes Claros, Pedro Paulo, que vai nos falar então um pouquinho sobre o toque na pandemia, como é que ele está percebendo o que está acontecendo com os nossos pacientes nesse momento. Por favor, Pedro Paulo. Boa noite, Humberto. Obrigado pelo convite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha apresentação sobre o toque. Na pandemia, dentro desse grande tema aí, né, da ansiedade, que notoriamente tem aumentado e sempre aumentou em épocas de pandemia na história da humanidade. Bom, então o toque ele tem um componente ansioso importante, né? Então ele entra aí dentro desses transtornos que as pessoas estão mais vulneráveis durante essas épocas de estresse, de risco de saúde pública. Então, já é bem documentado na história da humanidade um aumento de transtornos mentais no geral, principalmente transtornos ansiosos e transtornos depressivos também, tanto novos casos como recaídas. Eu, particularmente, no consultório, eu cheguei a atender dois pacientes que nunca tinham apresentado toque na história, na vida, e começaram a apresentar os sintomas obsessivos compulsivos a partir da pandemia com a questão da lavagem excessiva das mãos. Então, isso é um tópico
o que ocorre? Mas recaídas também são importantes a gente ficar atento, tá? Durante essas épocas de pandemia, essa época que a gente está vivendo aí do corona, muita incerteza é gerada, né? Isso acaba levando a um descrédito na medicina, as pessoas buscam outras fontes de informação, uma paranoia generalizada, às vezes as pessoas adotam crenças que, na verdade, não são confiáveis, e o medo acaba predominando, né? A condição de isolamento também, das que as pessoas são submetidas por medidas de segurança, da quarentena, isso muitas vezes leva ao quadro de depressão. Mas o que isso tem a ver com o toque, né? A gente vai ver que o toque tem grandes transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Então, uma coisa pode puxar a outra. Sempre bom ficar atento. O que a gente sabe é que no início dessas fases, dessas epidemias na história da humanidade, nas antigas epidemias e agora também, é de um subdiagnóstico e subtratamento dos nossos pacientes psiquiátricos, porque inicialmente todo mundo volta a atenção, a linha de frente é para combater o vírus, enfim, tomar as medidas sanitárias, é o principal foco, e a saúde mental fica um pouco de lado. Então, isso aconteceu na SARS e na MERS, que foram epidemias prévias agora ao corona, e que foi observada uma exacerbação do transtorno obsessivo-compulsivo depois, numa fase secundária, 6 a 12 meses depois do início dessa epidemia. Então, numa fase secundária é que começa a se atentar. Então, é necessário agora a gente ficar atento aos nossos pacientes e a novos casos, né? Uma vez que a gente já está desde março, né, submetidos a essa condição de estresse. Falar um panorama aqui rapidamente sobre o toque. Antes da pandemia, a prevalência ao longo da vida do toque é considerável, 2 a 3% da população. Os toques, os tipos mais comuns são de verificação e de lavagem das mãos, e aqui a lavagem das mãos fica ainda mais importante porque tem a ver, né, com o vírus, com toda a questão da pandemia. Então, nós vamos dizer que observar esse aspecto é interessante. Como eu já disse, comorbidades são altíssimos no toque, reconhecidamente. Transtornos ansiosos, né, que é o tema amplo, maior aqui desse webinar, 70% das pessoas com toque vão apresentar algum outro transtorno ansioso junto. O clínico deve ficar atento a isso, né, para ele saber manejar, para ele saber tratar também a outra comorbidade. E depressão, 30%. O toque reconhecidamente responde bem à terapia cognitivo-comportamental e à farmacologia. Essas são os tratamentos reconhecidamente pela ciência, comprovada a eficácia pela ciência. Porém, é sabido que o estresse ambiental precipita muitas vezes recaídas nos pacientes com o transtorno obsessivo-compulsivo. Aí eu fiz uma breve pesquisa do toque agora na Covid-19. Eu encontrei 12 estudos no PubMed. Eu encontrei um ensaio clínico interessante, com um N relativamente pequeno, 30 participantes. Tá? Esses pacientes eles já estavam sendo submetidos à terapia cognitivo-comportamental junto com a farmacoterapia. Alguns estavam já estáveis, com remissão dos sintomas, e outros estavam ali ainda com remissão parcial ou ainda estavam muito sintomáticos. O que foi observado com 6 semanas de quarentena, eles fizeram os testes com as escalas do toque, é que houve uma piora geral dos pacientes, em especial daqueles pacientes que tinham apresentado remissão completa. Então, aqui algo curioso aconteceu. O paciente que já tinha melhorado, não estava apresentando mais sintomas obsessivos compulsivos, com a quarentena, ele acabou voltando a apresentar esses sintomas. E outro é o tipo do toque. Se o toque, a gente sabe que tem diversos tipos de toque, e às vezes o mesmo indivíduo tem tem 2 ou mais tipos. Mas o toque de lavagem das mãos, especialmente, está sendo mais afetado nessa pandemia do coronavírus. E eu vou tratar um pouco mais para frente sobre isso. E curioso também é que um fator de risco identificado nesse estudo, que, claro, a gente não pode tirar conclusões aqui definitivas, porque
o número da amostra não permite, mas morar com parente foi fator de risco para piora do toque dessa questão da lavagem das mãos, né? Aí aqui eu pus uma figurinha aqui para ilustrar, né, que é a mãe do Cascão aqui, sempre apavorada, falando com ele para tomar banho e para lavar as mãos e etc. Então nós vamos ver como abordar isso com o nosso paciente. Na fase inicial, então, como eu já comentei, há uma redução nos atendimentos psiquiátricos, nas psicoterapias, nas prescrições. Então, isso é mais um fator de risco para a recaída, né? O paciente, às vezes, não consegue renovar a receita, perde o apoio do seu profissional, vários ambulatórios sendo fechados. Então, isso coloca ele mais em risco. Já numa fase secundária, o que foi observado nos países, em alguns países desenvolvidos, como Estados Unidos, da demanda por tratamento de toque no mundo todo, mas numa fase pós-pico, né? Depois da infecção, quando começaram a prestar atenção nisso, começou-se a observar um aumento nessa prevalência. E que o paciente com toque, às vezes, a pandemia passa, as pessoas começam a voltar mais ao normal, começam a usar menos álcool em gel, ou ainda não estamos nesse momento, né? Nós estamos falando lá da China, e menos máscara, e os pacientes persistem com esse padrão excessivo de higiene. E, então, alguns gatilhos foram identificados. Por que os pacientes com toque ou pacientes desenvolvem novos casos de toque durante a pandemia, né? Essas recomendações excessivas de higiene das mãos, isso acaba validando cognitivamente a obsessão do paciente que tem a obsessão com a limpeza, com a lavagem das mãos. Isso faz um reforço positivo no ciclo vicioso da doença, né? A obsessão, eu estou com a mão contaminada, eu vou lá, compulsão, eu lavo a mão, e isso repetidas vezes. Então, essas recomendações por parte dos familiares, dos parentes, dos amigos, ele vê isso o tempo todo no WhatsApp, na mídia, na TV, na televisão, no noticiário, isso acaba gerando um aumento, uma exacerbação dos seus sintomas. E uma normalização também. Ele está lavando a mão porque realmente ele é cuidadoso e até reconhecendo como uma coisa positiva lavar as mãos, mas isso pode ser perigoso. Eu achei curioso que num artigo científico que eu li, um paciente comentou com o médico: "Ô, doutor, eu sempre estive certo, agora está todo mundo parecido comigo, lavando a mão o tempo inteiro, usando álcool gel." Então, isso é um problema. E essa sensação crônica de vulnerabilidade, né, de incerteza, que todos nós estamos vivendo, isso acaba aumentando a ansiedade. Como eu comentei, a ansiedade é um componente importante do toque, né, do mecanismo desse transtorno, acaba alimentando esse ciclo vicioso, exacerbando os sintomas. Pode gerar automedicação excessiva, né, por parte do paciente, com protocolos que ele não teve orientação adequada, então ele começa a ver na internet, no WhatsApp, começa a estocar remédio em casa, tomar remédio sem os devidos cuidados, sem orientação médica, né? Acumular itens de proteção, e aí itens, por exemplo, máscara, álcool gel, desinfetantes, e isso pode ter um pouco de comorbidade com um transtorno de acumulação, que é um transtorno que faz parte do mesmo grupo do transtorno obsessivo-compulsivo, mecanismos neurofisiológicos parecidos. E esse descontrole, então, gerado, emocional, e dos sintomas do paciente com o toque, podem gerar problemas graves dermatológicos, né? Aqui temos na imagem uma mulher com as mãos feridas. Eu tive a oportunidade aqui de uma senhora de 70 anos que chegou no consultório já com as mãos bastante também machucadas por conta da lavagem repetida, incessante das mãos e dos alimentos. Ela estava emagrecendo porque ela lavava tantas vezes os alimentos que quase não sobrava tempo para ela se alimentar propriamente dito. Insônia também, né, é comum de causar nessas épocas de exacerbação de sintomas.
E aqui eu encontrei um guia para os clínicos da Sociedade Internacional aí do Transtorno Obsessivo Compulsivo, tá? Com algumas recomendações para nós clínicos lidarmos com os nossos pacientes com toque. Primeiro, alertar os profissionais de saúde, né? Porque muitas vezes passa despercebido esses pacientes com os sintomas, porque confunde-se com a higiene maior que todos estão adotando agora. Então, profissionais da atenção básica, né, generalistas e outros profissionais de saúde devem ficar atentos. O acesso ao tratamento é importantíssimo, né? Não deixar de perder esse vínculo com o psiquiatra, com o psicólogo, seja online, do jeito que for possível, né? A gente sabe que às vezes presencial não é possível, mas a videochamada pode ajudar. Atenção a comorbidades, ao suicídio, que apesar de o toque não ser um transtorno que tem altas taxas de suicídio, se tiver comorbidades mais graves ou se o quadro do toque for mais intenso, o clínico deve atentar para esse risco, deve fazer essa abordagem. E as terapias consagradas, que é a farmacoterapia e a terapia de exposição e prevenção de resposta. Essa terapia ela já está bem consolidada de evidência científica, ela funciona muito bem no tratamento do toque. Só que nesse momento da lavagem das mãos, ela deve ser um pouco modificada, ela deve ser mais cuidadosa, porque o paciente ser exposto nesse momento, além do risco do contágio mesmo do vírus, ele pode se sentir confuso, ele não sabe direito se aquilo é sintoma, se não é. Então, a recomendação é uma abordagem mais suportiva nesse momento. Com mais calma, com mais compaixão ali ao sofrimento do paciente e oferecer suporte para ele. De que maneira? Através da psicoeducação. Você vai fornecer recomendações sobre o vírus, né? As medidas de segurança tradicionais, já protocolares estabelecidas, para ele ter uma referência no médico, e sobre a saúde mental, não deixar de lado a saúde mental. Limitar o excesso de notícias, né? Talvez aí 1 ou 2 vezes por dia assistir o noticiário, no máximo, mas se ele ficar o tempo inteiro assistindo a televisão e vendo notícia, isso pode piorar muito o quadro. E, principalmente, atenção ao desproporcional, né? Você fornece uma fonte segura, por exemplo, como a OMS para esse paciente, que vai falar que lavar as mãos seria interessante em 20 segundos. Então, você coloca para ele, você conta 20 segundos. Se você estiver passando muito disso, isso já pode ser tentar a família, né, para esse exagero, né, para ele ter uma referência de fazer mais parecido com o restante das pessoas. Hoje eu tive um retorno, né, de um paciente de 21 anos que começou a lavar exagerado as mãos, ele mesmo reconheceu o problema, ele não estava conseguindo nem trabalhar, e hoje ele já falou, não, hoje eu estou normal, eu lavo e eu tomo as medidas de segurança igualzinho meu pai, minha mãe, o pessoal da minha casa. É muito importante, interessante para o paciente com transtorno obsessivo-compulsivo estabelecer uma rotina estruturada. Isso que faz parte da ativação comportamental, que a gente chama. O paciente, às vezes, no tédio, sem rotina, na solidão do isolamento, as obsessões podem preencher esse espaço vazio e tomar conta. Então, se você colocar rotinas ali, atividade física, atividades prazerosas, uma série que ele goste, meditação, né? Reconhecidamente aí o mindfulness, essa ferramenta aí que tem sido terapêutica cada vez mais comprovada a sua eficácia na abordagem da ansiedade e do toque também, fazer algumas sessões de meditação por dia podem estruturar essa rotina desse paciente, porque essa pandemia, o paciente tem que ter ciência que ela vai se alongar mais tempo, né? E que ele tem que se adaptar a uma rotina mais saudável. Manter os contatos sociais também é importante, se não for possível presencial, né, em casa, etc., por videochamadas, né, para o paciente se sentir mais acolhido. Então, o momento é mais de suporte, mais de cuidado, né, e não esquecer de revisar o medicamento, se o paciente tiver
piora sintomática, rever a possibilidade de retomar a psicoterapia, que são ferramentas aí valiosas no transtorno obsessivo compulsivo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma pergunta aqui do QIA, da Ana Lúcia. Tá? Ela está perguntando qual medicação de escolha para um paciente de 21 anos com toque de conferência de contaminação, com comorbidade com transtorno de ansiedade generalizada, que iniciou o tratamento com paroxetina, chegou à dose de 37,5, porém apresentou intolerância aos efeitos colaterais. Ela é de Recife, do Pernambuco, olha só. Obrigado pela pergunta, Ana. Então, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina geralmente são a primeira escolha mesmo, né? Então, se o paciente ele não tolerou a paroxetina, gosto bastante do escitalopram, no caso do toque, ele tem uma tolerância boa e tem uma boa resposta serotonérgica, né? Porque a gente sabe que a via serotonérgica ela é muito importante no mecanismo do transtorno obsessivo-compulsivo. Talvez começar um benzodiazepínico também para reduzir um pouco a ansiedade. No começo do uso do antidepressivo, a gente sabe que pode ter um aumento da ansiedade com o início do antidepressivo, para o paciente ter uma melhor adesão, ter um conforto, né, ter um alívio dos sintomas, e depois você faz a retirada do benzodiazepínico. Seria a minha sugestão. Muito bom, Pedro Paulo, muito obrigado. Logo no início da pandemia, em março, quando as coisas não estavam completamente fechadas em Belo Horizonte, eu ganhei de presente de um paciente com toque 2 litros de álcool gel. Ele já tinha 100 litros em casa dele, teve a generosidade de levar 2 para mim no consultório. Tá vendo? A acumulação, né? 100 litros. Pois é. Não, e ele gasta litros por dia, hoje em dia ele tem uns 150 em casa. Pois é, aí, ó. É problemático, né? Então, claramente está exacerbado aí, precisa de Exatamente. Ela deve estar cuidando aí dessa questão do tratamento, né, para potencializar. A Ana Lúcia completou a pergunta se associa a pregabalina nos casos de ansiedade generalizada, como comorbidade. Olha, pode ser uma alternativa, sim. Muitas vezes eu utilizo eu tento aumentar primeiro o inibidor seletivo, que tem muito boa resposta, tanto no toque quanto no TAG, né? Mas é uma opção interessante, questão de efeito colateral, a pregabalina ou até a buspirona também pode ser uma opção. Ótimo. Maurício, agora sim. Perfeito. Bom, Roberto, boa noite, Pedro Paulo, boa noite, Daniel. Boa noite. Quero me desculpar porque eu estava no consultório para participar da Ebner de lá. Mas começou estável, cair a conexão, eu vi que não ia dar jeito, vim correndo para casa, cheguei aqui agora, estou tentando me inserir, por isso eu peço desculpas a todos e, na sequência, eu tento entrar participando. Sem problema nenhum, aqui é tudo ao vivo, nós sabemos fazer ao vivo, né, Pedro Paulo e Daniel? Sim. Agora para o nosso colega Daniel, de Uberaba, que vai então nos falar um pouquinho sobre o pânico na pandemia. Vamos lá, Daniel. Primeiramente, boa noite, doutor Pedro, doutor Maurício, doutor Humberto. Quero agradecer a oportunidade da Associação Mineira de Psiquiatria. Bom, eu vou falar um breve histórico, conceitos da síndrome do pânico, questão de epidemiologia, questão um pouco de neurobiologia, para a gente poder entender como que está essa questão na pandemia do Covid, né? Primeiramente, assim, a terminologia do pânico que é usada surgiu na Grécia Antiga, do deus Pan, que era um deus que amedrontava totalmente fazendeiros. Depois essa estátua foi colocada na Praça Ágora, que daí surgiu o termo agorafobia, que
que é uma comunidade muito comum com síndrome do pânico. No século XIX, nós tivemos alguns outros termos, como neurastenia cardiovascular, coração de soldado, coração irritável, mas só com Freud a gente teve, eu fui primeiro a descrever os sintomas do ataque de pânico, da síndrome do pânico, e ele criou o nome de neurose da ansiedade. E esse termo continuou até o DSM-3, quando ele foi dissecado para a síndrome do pânico e para o TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Os conceitos básicos. Tem o ataque de pânico, são ataques súbitos, inesperados, de ansiedade. A pessoa pode estar calma, ou pode estar num estado ansioso, com duração de minutos, ou até um pouco mais. Sintomas de taquicardia, perda de controle, sudorese, dor torácica, falta de ar, asfixia, sufocamento, despersonalização, desrealização, sensação que vai ter um infarto, ou que vai enlouquecer, ou que vai morrer. É um sofrimento muito agudo. E a síndrome do pânico? A síndrome do pânico são ataques recorrentes e inesperados, com pelo menos 4 ou mais desses sintomas listados aí, que constam no DSM-5. Pelo menos um dos ataques foi seguido por pelo menos um mês, por preocupações acerca de ter novos ataques, e também a mudança desadaptativa, evitativa, no caso relacionado a ter medo de outro ataque de pânico. Tem que ter exclusão do uso de substância, tem que ter exclusão de outros transtornos mentais, principalmente os ansiosos, os sintomas ansiosos, que podem precipitar um ataque de pânico, como, por exemplo, uma situação de uma fobia social, uma situação de uma fobia simples, e outros. Outras condições médicas também têm que ser investigadas, o hipertiroidismo, por exemplo, feocromocitoma, doenças cardiopulmonares. Atinge cerca de 3 a 6% da população. É interessante notar que o transtorno do pânico é o transtorno ligado à ansiedade com maior risco de suicídio. Atinge 2 a 3 vezes mais mulheres. O início é típico no início da vida adulta. É raro em idosos. O inicial em casos de idosos. Muito devido aí por causa do sistema simpatomimético, noradrenérgico já não está com um tônus bem legal. Então, isso acaba dando uma certa proteção. É muito comum ter histórico de asma, asma brônquica prévia. É muito comum estressores previamente também. Apresenta uma genética aí de herdabilidade de 11%. Em gêmeos homozigotos, nós notamos 20 a 30% de concordância. As comorbidades são muito comuns, cerca de 80%, agorafobia, outros transtornos da ansiedade, depressão e o etilismo também. Já o etilismo já é usado mais como a pseudomedicação. Nós temos um tipo de neuroticismo dessas pessoas, que é o afeto do medo, e com alta sensibilidade corporal, principalmente na parte tocante à parte torácica, ligado ao sistema cardíaco, ligado à taquicardia, sensação também respiratória, a alta sensibilidade corporal. Um pouco de neurobiologia, a gente percebe que o sistema da ínsula
é o sistema do alarme, ele é ativado e em conjunto com a inibição do córtex pré-frontal. Isso leva diretamente a um aumento do sistema de alerta, luta ou fuga, e isso cronificando vai levar à ativação crônica do eixo córtex hipotálamo e adrenal. Nós temos na neurobiologia já bem definido níveis plasmáticos baixos da serotonina, tônus aumentado do sistema noradrenérgico, aumento do cortisol e ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, diminuição do fator DNF, aumento de ocitocinas inflamatórias, e também a gente já conhece aquele conceito que já foi feito em estudos, né, a sensibilidade ao CO2 em pessoas com predisposição ao pânico, com controles, eles desenvolvem pânico com o aumento do CO2, com estimulantes como a cafeína. A cafeína por si só pode defragrar um ataque de pânico, né? Bom, diante disso, nós podemos já prever o que está acontecendo na pandemia do Covid. Há um aumento no número de casos, a gente nota na nossa prática clínica, aumento de recaída ou recidiva do síndrome do pânico. O que nós notamos assim, em relação à epidemia do Covid? Perigo, ele é real. O perigo também é invisível. O perigo pode tornar-se exacerbado, e o perigo também ele é indefinido, ele é indeciso, que gera dúvida patológica. Isso para a questão de pessoas com pânico gera mais ansiedade. As causas são o isolamento social, o medo da contaminação, o medo de morrer da contaminação. A gente nota que pacientes agora, além de ter o medo de sofrer um ataque cardíaco, agora, por a sensação da falta de ar por si só, eles acham que estão tendo os sintomas do Covid. A sensação de insegurança, para onde pedir socorro, já que já tem o medo de sair, não tem para onde correr. Os hospitais, o medo de pegar Covid no hospital. Então, assim, onde pedir socorro, isso causa mais ansiedade e pode piorar o quadro. As questões das dúvidas futuras, quando isso vai acabar, o risco de desemprego, a questão da mídia maciça, negativa, que gera a própria dúvida patológica. Cada hora fala uma coisa, depois diz outra. Uns falam que vai durar X tempos, outros falam Y do tempo para isso passar. Aí tem a questão também interessante de notarmos o uso da máscara, né? Ele, como eu falei lá anteriormente, o uso da máscara, totalmente usado por muito tempo, ela também aumenta, também colaborar aí para piorar os sintomas paniformes, podemos dizer, né? A questão do tratamento assim, do pânico, abordagem psicoterapeuta é importante,
orientar a ter um bom sono, evitar medicamentos estimulantes, como café e outros, a evitar ao máximo assuntos sobre Covid. Eu penso o seguinte, o colega Pedro falou que ele orienta a assistir, filtrar mais, né? Eu acho que às vezes é melhor até nem assistir, porque é tão bombardeado isso na mídia hoje, que isso chega no seu ouvido de qualquer jeito. Mesmo se você não quiser, vai chegar alguma notícia para você toda hora. Alguém vai estar te falando alguma coisa. E as notícias boas que estão começando a aparecer são pouco divulgadas, né? Então, assim, é bom evitar isso. Tentar levar a vida normalmente, ao máximo que puder, mesmo que seja nessa restrição, como era antes, fazendo exercícios de relaxamento, práticas esportivas, yoga, muito importante, manter uma rede social. Quanto ao tratamento, nós vemos que o tratamento medicamentoso, como eu falei ali, o tônus noradrenérgico está alto, nós temos dificuldade, a serotonina está baixa, o sistema simpático noradrenérgico está sempre ali, o alerta ligado, naquele sistema de luta ou fuga. Então, o tratamento tem que ser com medicamentos que atuam na serotonina, na regulação, na inibição da recaptação da serotonina. Os inibidores da captação de serotonina, primeira linha. Se for usar um dual, que seja uma venlafaxina, que praticamente tem mais serotoninérgica. Antidepressivos tricíclicos também pode ser interessante, principalmente a clomipramina, que ela age muito bem na medição da recaptação de serotonina. Os benzodiazepínicos, eu acho que é muito importante, principalmente porque a única coisa que você vai conseguir ou tentar uma crise de pânico, ou você tenta uma técnica de relaxamento, respiração, diafragmática, ou então o que vai resolver mesmo vai ser o uso do benzodiazepínico. E também no início do tratamento com inibidor de captação de serotonina, nós temos que iniciar com uma dose bem baixa, porque são muito sensíveis àquela sensação corporal e aquele que acontece também do risco da efeito da piora inicial dos sintomas ansiosos. Então, iniciar com uma dose bem baixinha, vai subindo lentamente. O uso do benzodiazepínico também vai ser interessante ser usado já no início, por 2 semanas, pelo menos. E o que a gente percebe muito bem o benzodiazepínico de resgate, que você pode ser tomado quando está na crise de pânico. Às vezes, só da pessoa portar aquela cartela consigo já tem às vezes ela nem usa, né? Ela já tem uma sensação mais de segurança. E a segurança é muito importante nesse tipo de paciente. Então, assim, hoje em dia o pessoal fala muito mal de benzodiazepínicos, mas se você for passar uma quetiapina da vida ou uma trazodona, isso pode piorar os sintomas do pânico, porque eles costumam dar uma hipotensão ortostática e uma súbita taquicardia logo em seguida. Então, se as pessoas querem tratar uma síndrome do pânico com quetiapina, já ouvi alguns relatos de pessoas tentando fazer isso, é um desastre. E, bom, era só isso que eu queria falar. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Daniel, pela contribuição. Nós temos alguns comentários e algumas perguntas, mas que nós vamos deixar para o final.
em particular, a nossa colega Adriana Meira, elogiando o projeto que a Associação Mineira tem, nesse momento, em parceria com o Conselho Regional de Medicina, de atender de forma voluntária colegas que estão na linha de frente do atendimento a pacientes portadores de Covid, no CTI, no serviço de urgência e assim por diante. Né? Então, em parceria com o Conselho Regional de Medicina, a Associação Mineira de Psiquiatria organizou esse trabalho voluntário e estados prestando esse trabalho de alto mérito, do meu ponto de vista. Então, muito obrigado, Adriana. Eu vou passar a palavra para o nosso debatedor, nosso colega e amigo, Dr. Maurício Leão, aqui da nossa diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero parabenizar os palestrantes pela excelência das palestras. Quero trazer uma reflexão sobre a assistência nesse momento. Se nós nos ativermos aos fatos de que o coronavírus chega no Ocidente em janeiro e a Covid em março, rápida disseminação, riscos de um afluxo muito grande de pessoas aos serviços médicos, esperando ações com vistas a se ganhar tempo para se construir um saber em relação a uma doença de rápida disseminação e desconhecida, é natural que a gente pense nos desdobramentos, eu diria, não só individuais, mas macros. Poderíamos dizer que o mundo está vivendo uma situação de ansiedade e, às vezes, em alguns lugares, até adotando reações obsessivas. E não teria como, dentro desse contexto, isso não atingir o nível individual. E aí eu fico pensando que nós podemos, em termos de reflexão, analisarmos as repercussões para aqueles que ainda não são portadores de doenças psiquiátricas, mas que, em função de distanciamento social, quarentena, confinamento, mudanças de hábitos, rotinas, necessidade de rápida adaptação a mudanças culturais agudas e intensas, a forma a expressão disso ganha contextos diferentes para aqueles que já têm uma patologia, que nesse caso estão vulnerabilizados em relação a que, mesmo não tendo nenhuma patologia psiquiátrica ainda detectada, não tem como não sofrer as repercussões desse momento, desse contexto. E óbvio que ações diferentes, repercussões diferentes, nós temos como desafio tentar, na nossa condição de profissional de saúde mental, no caso psiquiatria, vermos como agirmos não só como o profissional na sua individual, mas até como cidadão, numa ação coletiva de enfrentamento das repercussões da pandemia a nível de saúde pública. E assim sendo, o desafio é como fazer com que esse ser humano que está confinado e que expressa os efeitos desse confinamento, na maioria das vezes com ansiedade, somatizações, e da ansiedade, reações várias, depressivas, fóbicas, como facilitar o acesso dele aos nossos atendimentos. Nós estamos falando de um país, a grosso modo, nós podemos dizer que 1/3 da população é analfabeta ou semi-alfabetizada, está no limite da pobreza ou da miséria, 1/3 está aí semi-alfabetizada e acima da linha da pobreza, e 1/3 está, digamos, em condições mais diferenciadas,
esse 1/3 provavelmente são aqueles que estão no nosso consultório, os outros 2/3 estão no serviço de saúde. E é dito para todos que tem que ficar em casa, que deve-se evitar ambientes sociais para evitar contaminações, e dentro disso, pegando aqueles que já eram sintomáticos antes da pandemia, todo esse custo reforça seus sintomas, seja os sintomas obsessivos, seja os sintomas ansiosos, e dificulta o acesso deles. A saída seria a telemedicina? Sim, temos que nos ater que boa parte dos sintomáticos estão numa faixa etária que não dominam bem a tecnologia ou não têm acesso à tecnologia para poder acessar ao profissional. E alguns profissionais também têm dificuldade em essa tecnologia. Então, em termos das terapêuticas, óbvio que, particularizando cada caso, não tem como a gente fugir dos antidepressivos e dos ansiolíticos. Eu fico pensando que a grande terapêutica nesse momento é nos tornarmos acessíveis à procura desses que, ou padecendo de sintomas ansiosos, fóbicos, não conseguem sair de casa e têm esses sintomas reforçados pela mídia e pelas orientações de não sair de casa, aqueles obsessivos e em crises de ansiedade ou por essa busca de informações, como é de característica do obsessivo, se vê perante esse desafio de romper com seus medos e procurar assistência. Temos os nossos pacientes já de controles, esses nós conhecemos, fica fácil ou menos difícil o acesso deles a gente, seja no consultório, para aqueles que aí vão, que nem todos os psiquiatras se dispuseram a atender, é natural que alguns, por várias razões, preferisse o distanciamento social e o confinamento, são acessíveis ou pelo telefone ou pela internet. Mas e aqueles que ainda não estão em tratamento, padecem dessas limitações da ansiedade, da fobia e da obsessividade, têm dificuldade de procurar esse atendimento, e nos próprios serviços estruturados não se dá tanta ênfase ao atendimento desse paciente portador de distúrbios psíquicos, principalmente as crises ansiosas, que são quase que universais nesse contexto. Então, dentro disso, que eu estou colocando só como reflexão, eu gostaria de ouvir um pouco cada um, se fosse possível. Que alternativas propõem para que a gente possa cumprir não só esse papel do vínculo construído com os nossos pacientes, mas acessível a novos, aqueles que ainda não conhecemos, mas que, com todas essas limitações, precisam ser atendidos e, às vezes, conseguem ser atendidos, conseguem nos procurar, vamos assim. Vou, então, passar a palavra pela ordem de apresentação ao doutor Pedro Paulo, nosso colega de Montes Claros. Pedro Paulo, 2 minutinhos, e depois o Daniel para tentar responder a difícil pergunta do Maurício. Bom, Maurício, realmente é um problemão aí que a gente tem, né? Eu penso que no Brasil, como você citou, a grande população mais desfavorecida socioeconomicamente, ela vai precisar agora do SUS, né? E do SUS funcionando, e da atenção primária, do programa Saúde da Família, e o psiquiatra ele pode ajudar ali na questão do matriciamento, na capacitação dos clínicos, na psicoeducação ali dos familiares, dos pacientes, para orientar nesse momento que esse paciente tenha esse atendimento e esse acesso. Os CAPs também, né, eles devem continuar funcionando, porque ele acaba sendo ali uma referência ali em saúde mental no Brasil inteiro. Então, eu vejo que, nesse momento, as autoridades sanitárias
devem se preocupar, e as associações, né, como a Associação Mineira, tentar fazer mesmo movimentos para não só levar informação à população, né, no caso de atentar para esse adoecimento mental e buscar esse tratamento, aonde buscar, ou também ofertar, né, forças-tarefas aí, como Humberto comentou, essa força aí em parceria com o CRM, dos atendimentos dos profissionais de saúde também, que muitas vezes estão submetidos a muito estresse. Por favor, Daniel. Eu concordo com o que ele falou, só acrescentando algumas coisas, né? A diminuição do estigma. Diminuição do estigma na psiquiatria, a gente tem que combater isso muito, porque isso é uma coisa assim, crônica. Parece que nos dias de hoje continua, então uma ação nesse sentido facilita o paciente, seja ele da rede particular ou da rede pública, procurar mais os serviços, os familiares ajudarem mais. Então, o combate de estigma tem que ser muito importante. Eu estou esperando, já está, faz eu acho mais ou menos uns 13 anos que eu terminei minha residência. Desde lá falava também na questão dos hospitais, com hospitais gerais, com leitos, com partes psiquiátricas, devido a fechamentos de hospitais psiquiátricos, até hoje nada também. Então, assim, a gente tem que conscientizar também os políticos, talvez eles também tenham essa podemos dizer assim, essa contaminação de não saber a real importância da saúde mental, que ela é vida, assim, sem ela todos os outros sistemas do organismo não funcionam direito, né? Principalmente a pessoa não funciona direito. Assim, só uma conscientização grande, uma conscientização assim em massa mesmo. O que a MP faz, a EBP faz, muito legal. A gente precisa avançar nesse campo das políticas também para termos mais resultados. Estou esperando já há muito tempo o Hospital Geral ter leito psiquiátrico. Mas vamos lá, nunca pode desistir. O combate ao estigma é muito importante também. Vamos combater isso em todas as áreas, sempre. É isso. Muito obrigado, Daniel. Eu acrescentaria que nós estamos num momento de crise grave, né, que a nossa geração nunca presenciou, uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, com repercussões que nós não sabemos ainda em exatidão quais serão, né? E nós temos todos os elementos para nos mostrar que teremos um aumento importante dos adoecimentos mentais de uma forma geral, né? Incluindo, obviamente, os transtornos de ansiedade e outros, como os transtornos depressivos e o desfecho mais trágico disso, muitas vezes, que é o suicídio. Estudos anteriores mostram que durante a vigência da crise até diminui um pouquinho a prevalência, porque as pessoas se guardam, ficam trancadas ou não se manifestam muito. A crise começando a se atenuar, isso explode, né? E logo depois da crise, mais ainda. Então, os serviços todos deveriam estar preparados para isso. Nós deveríamos ter, a partir não de agora, mas de março, deveríamos estar elaborando políticas públicas para enfrentamento da quarta onda, que é a onda de adoecimentos mentais, né, que nós estamos tendo e veremos de forma importante nos próximos meses e próximos anos. Estamos fazendo isso? Não. Nós, como sociedade, o poder público, não está fazendo isso. Ao contrário, muitas vezes os serviços são fechados nesse momento, o que há um equívoco ainda maior. Imagina você daqui a um ano ter que reabrir um serviço que foi fechado, né? Como é que vai ser? O custo disso e o tempo perdido e o transtorno que isso vai levar. Mas vamos passar a palavra aqui, já nos finalmente, passar a palavra aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A Adriana, ela faz um comentário: interessante como os sintomas estão se manifestando em pessoas que nem sabiam que tinham toque. Estou atendendo como voluntária os médicos da linha de frente, esse serviço da Associação Mineira de Psiquiatria.
Uma médica que é cirurgiã entrou em pânico nesse momento, aumentando os rituais obsessivos compulsivos. Aquilo que foi dito, reforço positivo, mas com aumento da ansiedade, medo, etc., diz Adriana Meira. O Sérgio Baldassi, nosso colega de São Paulo, ele diz: obrigado pela palestra, parabéns uma vez à MP. Pergunta: vocês receberam pacientes que adotaram o distanciamento de pessoas com rotina controlada, menos exposição e etc? Abraço, Sérgio Baldassi, de São Paulo. A colega de Recife. Sou de Recife, mas gosto demais da associação de vocês e da web de vocês. Professor, por que é Desvela e não Avena? Acho que é uma pergunta para o Pedro Paulo. E a do Sérgio Baldassi, que pode ser para o Pedro Paulo ou para o Daniel, né? Para nós começarmos, encerrar o nosso programa, nos dirigirmos ao final. Quem começa? Eu posso começar aqui com a pergunta sobre a desvenlafaxina. A desvenlafaxina é uma molécula muito parecida, né, com a venlafaxina. Muda aí perfil de efeitos colaterais. Alguém perguntou aqui também no bate-papo se causaria ganho de peso. Geralmente tem menos esse efeito, a desvenlafaxina, do que os outros antidepressivos, como a venlafaxina, por exemplo. Mas aí vai ser caso a caso. Depende do paciente, você vai escolher, uns vão se adaptar melhor à desvenlafaxina, outros à venlafaxina. Ambos vão agir no mecanismo serotonérgico, né? E podem ser utilizados nos transtornos de ansiedade. A pergunta do Sérgio, eu vou ler de novo. Vocês têm recebido pacientes que gostaram do distanciamento, longe de pessoas, alunos, sob rotina totalmente controlada? Eu já vou dizer que eu recebo vários. Aqueles que têm um pezinho lá em Asperger, aqueles que têm fobia social. Eu tenho atendido mais ou menos, na minha estatística, 95% eu acho o distanciamento péssimo. Tem 5% que estão muito confortáveis no distanciamento social. O que você acha, Daniel? Olha, a maioria está odiando, tá bem mais estresse, sofrendo muito mais estresse, piorando sintomas. Mas, assim, o que eu noto mais é pessoas idosas que já são acostumadas a ficar em casa. Então, para elas, assim, isso eu noto que elas não estão sentindo muito, não. Mas os jovens, assim, o pessoal tá de ação suicida, pior que sintomas, enfim, notado muito pior. Sim, eu também. Na imensa maioria piora. Mas tem aqueles que estão muito confortáveis nesse momento. Eu atendi hoje um rapaz, fobia social, ainda em dúvida se é só fobia social ou algo mais, e ele está confortabilíssimo. Começou a namorar no isolamento social, namorar virtualmente. E ele me disse com as palavras dele: doutor, nesse momento de distanciamento social não tem muito estresse, então para mim está muito bom. Né? Ele é aluno da FMG, faz um estágio numa empresa e para ele está ótimo. Dentro da zona de conforto, né? Exatamente. Né? Bom, eu também tive a mesma impressão sua, Humberto. A maioria, né, como o Daniel falou, a maioria sofrendo muito, tendo uma piora dos sintomas, mas também atendi alguns Asperger que estão adorando. Asperger, fobia social, né? E aqueles ficam aí nesse... Eu digo sempre, para 95% tem sido péssimo. Para uns 3 a 5% está sendo até confortável nesse momento. Sim. Bom, vamos ao nosso colega Pedro Paulo de Montes Claros, Daniel de Uberaba, o Maurício aqui de Belo Horizonte, da nossa diretoria. Lembrando que quarta-feira que vem temos o nosso próximo webinar, um tema que eu acho importantíssimo. Estaremos com a doutora Marília Lemos e o doutor Fernando Grossi, discutindo sobre a psicoterapia nesse momento de pandemia e o atendimento de pacientes em crise, então, na semana que vem. É um assunto fundamental nesse momento, não só nesse momento, né, mas ainda mais nesse momento de crise em que todos nós vivemos. Então, convido a todos, na quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos todos aqui, e não esquecer do nosso 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que se inicia dia 3 de setembro. Nosso site já está funcionando, as informações estão disponíveis e as inscrições se iniciarão nos próximos dias, uma programação riquíssima. Convido a todos a estarem presentes conosco e para os associados kits da Associação Mineira de Psiquiatria, toda a grade científica é gratuita. Basta você fazer a inscrição
e assistir, né, para os nossos associados a participação, a assistência do nosso excelente congresso será gratuita esse ano. Boa noite a todos. Muito obrigado por quem esteve conosco nesse nosso quarto webinar. E, de novo, muito obrigado aos colegas Pedro Paulo, Daniel e Maurício, que partilharam essa hora agradável e produtiva conosco. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Noite.